tudo bom? Eu sou o Vinícius. E eu sou a Jéssica. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Retrô. Se você é novo aqui e não sabe o que é podcast, de maneira resumida, é um bate-papo entre duas ou mais pessoas. E o nosso se chama Retrô porque a gente fala da evolução das tecnologias até chegarem dentro do smartphone, do telefone inteligente que a gente tem hoje. E hoje, falando de evolução, nós vamos falar sobre a evolução da internet. De tudo que aconteceu desde o surgimento até ela chegar dentro do nosso smartphone, do nosso telefone inteligente, que provavelmente é o que você está utilizando para nos assistir agora. Então vamos relembrar um pouco a história, né? Antes de surgir a internet, já existia diversos meios de comunicação, como rádio, telefone, televisão, e especificamente também já existiam computadores ligados entre si e moderados através de um computador central. Então, por meio desse computador central, era possível fazer a troca de informações. Só que eles procuravam uma forma de se comunicar sem precisar dessa central, né? Então, na década de 60, eles iniciaram os estudos para conseguir desenvolver esse tipo de comunicação. Então, só para vocês entenderem assim, a central, né, era um computador que não poderia desligar. Então, você imagina, para o seu celular conversar com outro celular, um terceiro celular tem que estar sempre ligado. Então, é algo assim, né, que era limitador. E aí, o objetivo era tentar resolver esse problema e eles conseguiram. Então eles começaram os estudos na década de 60, e não existe uma data certa, assim, foi tal data que surgiu a internet, né? Mas estima-se que foi na década de 80, porque no ano de 1980, a internet, né, bem parecido do que a gente tem hoje, começou a se espalhar mundialmente, internacionalmente. Então, essa é a estimativa. E aqui no Brasil, né, em outubro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro, ele se conectou com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Então, essa foi o primeiro lugar aqui no Brasil que usou a internet. Depois disso, passaram a utilizar em universidades em outros estados também. Então, a internet chegou no Brasil através da troca de informação para a educação, né, o ensinos superiores. E depois foi se espalhando. Na época, as únicas ações eram trocar e-mails e compartilhar arquivos. A conexão era individual e por linha telefônica. E aí, assim, não preciso nem falar, né, que esses arquivos da época eram arquivos pequenos. Não era possível, né, nesse início da internet, né, quando ela estava começando a se popularizar entre as universidades, ela era bem limitada comparado ao que a gente tem hoje. Então, na época, o que era enviado eram arquivos, documentos bem menores do que a gente usa hoje. Hoje a gente consegue compartilhar vídeos. Na época, com certeza, isso não era possível. E as universidades pagavam, né, a Embratel, que é a empresa brasileira de telecomunicações, para poder utilizar a internet. E em dezembro de 94, a Embratel lança o serviço experimental de internet comercial no Brasil. Só 5.000 usuários foram escolhidos para esse teste, e em maio de 95 ela começaria, né, esse projeto realmente começaria a funcionar de forma definitiva, né? Então iniciou na educação, mas depois as empresas meio que tiveram mais interesse ainda, né? Porque dessa facilidade de comunicação, dessa troca de informação de forma imediata, né, que é a internet. Então, eles meio que depois dominaram, né, a utilização em relação à educação, né? E em 95 também, a Embratel ela perdeu a exclusividade de distribuição, né? Só a Embratel que distribuía internet aqui no Brasil. Mas aí em 95, o ministro de Telecomunicações, o Sérgio Mota, ele criou um decreto que permitiu que outras empresas também fizessem esse serviço. Então, assim, pensa, né? Só tinha Embratel para dar conta de todo mundo que queria internet. E não só dar conta, né? Você imagina só tinha uma empresa no Brasil que prestava o serviço de internet. Além das limitações da empresa, era uma empresa estatal. Então, assim, além das limitações da empresa, ainda tinha a questão do custo. Ela não tinha nenhum concorrente. Você imagina só, se na sua cidade tem apenas uma padaria, você mora numa cidade enorme e tem apenas uma padaria. As filas seriam gigantes nessa única padaria. O preço do pão
Hoje o pão aqui em Piúma deve estar próximo de R$1, mais ou menos, uns 80 centavos, eu acho. Mas numa padaria única em uma cidade, o dono da padaria podia colocar o preço a R$2, porque você não teria para onde correr, porque não existia competição, não existiam concorrentes. E quando não tem concorrente, não tem competição, a gente é obrigado a aceitar o que tem, ou então abrir mão da internet. E aí, na época, quando o ministro liberou que outras empresas também prestassem um serviço de internet, aí a coisa começou a melhorar pra gente. E também foi nesse período que computadores apareceram com mais frequência nas casas, né? Claro que não era todo mundo que tinha, porque computador era caro, né? Mas algumas marcas começaram a lançar modelos mais acessíveis e quando a gente quer alguma coisa, quer mesmo, né? A gente faz um esforcinho ali para poder ter aquilo dali. Então, às vezes a pessoa queria muito e dava um jeito e comprava um computador, né? Às vezes nem tinha nem tanta necessidade, porque não sabia usar direito, né? Mas tem muita gente que compra as coisas por status também, né? Não sei se na época já era assim, mas na nossa época, hoje em dia, tem muito isso. Mas eu lembro quando eu era criança, a primeira casa que eu vi um computador era uma patroa da minha mãe. E assim, computador na época era tão difícil que a gente utilizava, eu lembro quando eu vi o computador, né? Aí tinha a menina um pouco mais nova que eu, a gente ficava usando o computador para desenhar, que tinha um programa que o nome deles em português, né, é Paint, né, mas em inglês é Paint. Então, você ficava desenhando ali naquele programa, sabe? Pegando o pincel, pintando fundo, era um negócio... Quem participa das lives passo a passo, onde eu pego a canetinha e risco, o Paint era tipo isso. Só que era uma folha em branco, né, uma página do computador em branco, uma tela em branco, onde você podia desenhar, você tinha um sprayzinho que você pintava, tudo de maneira digital. E assim, era algo que o computador não era todo mundo que sabia mexer. Tinha aquilo dali que era o mais simples. E era algo totalmente incrível para a época, então a gente acabava usando isso daí mesmo. E... Peraí que eu me perdi aqui, ó. Aí em 97, né, pra vocês terem uma ideia, assim, de como, né, chegou a internet e depois as pessoas começaram a comprar o computador, né, também. Mas, assim, como vocês terem uma ideia de como que as coisas foram mudando para a internet, né. Em 97, o TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, divulgou em tempo real o resultado das eleições. O imposto de renda também começou a ser declarado online. Então, assim, depois que eu li isso, fiquei imaginando, será que as pessoas na época, tinham que ir até a Receita Federal para poder levar os documentos para comprovar, ou enviava através de cartas, talvez, né? Malotes, no caso. Eu não cheguei a pesquisar, porque se eu ficar pesquisando tudo, vai ser um podcast sem fim, né? Mas agora eu falando com você aqui, tipo assim, me alertou isso. Como que era antes? Não, é só a gente tentar imaginar como que tudo que a gente faz hoje, quando está usando a internet, como que era isso sem a internet. Assim, isso aqui não estaria acontecendo. Porque vocês não teriam como assistir a gente por aqui. A gente teria que gravar um filme, colocar num DVD e mandar para casa de vocês, talvez. Porque não tem outra maneira. Ou no cinema, talvez. Coloca aí no chat, pessoal, como que, se vocês lembram, né, como que era feita a declaração. Se não precisar pesquisar, vocês colocam aí como que era feita. Se vocês enviavam os documentos para o contador, ou se tinha que enviar para a Receita. Se alguém tiver mais detalhe, compartilha aí, fazendo favor essa informação, para a gente saber, né, porque... Eu só fui entender mesmo, saber de declaração de imposto de renda depois que eu passei a ter necessidade de declarar, porque até então eu nem sabia disso também. Mas aí, desde quando eu comecei, já tinha internet, né? Então era mais fácil. Mas assim, em 98, né? 2 milhões de usuários na internet e a Telebrás inteira é privatizada, incluindo a Embratel. Então, aí que surgiram mais empresas ainda, né, disponibilizando internet para as pessoas, né, porque até então existia um decreto, mas não eram tantas empresas. Depois que privatizou, né, eu lembro que surgiram várias empresas de telefonia, né, primeiro vieram as de telefonia, depois que foram, né, as de telefonia também passaram a disponibilizar a internet, prover internet para as pessoas. Então, eu lembro que, tipo assim, era Telefônica, era Telemar, Telefônica, né? Aí tinha a Embratel também. A Telesp era de São Paulo, no caso. Mas, assim, eu lembro que veio a Vivo, veio a Oi, a Claro, a TIM.
Hoje tem até mais, que eu nem lembro mais. Mas assim, no início eram poucas, né? Então, depois da privatização vieram mais empresas. E em 99, para vocês terem uma ideia, surgiu o Mercado Livre também, né, para classificados, e o Bate-Papo UOL. Não, você lembra? Você chegou a usar o Bate-Papo? Não, o Bate-Papo UOL não cheguei a usar, não. Eu usei o Messenger. Então, Messenger não, MSN. MSN, exatamente. Em 96, né, só pra vocês terem uma ideia, questão aqui, porque eu vou entrar no assunto do MSN, mas só pra ter uma ideia aqui, na verdade, eu organizei as datas aqui errado, agora que eu tô vendo. Eu falei de 99 surgiu o Mercado Livre, e em 1996, só pra vocês terem uma ideia, com R$ 25, você tinha só 10 horas de conexão, segundo a Folha de São Paulo. Então, pensa lá atrás, em 1996, R$ 25 era muito dinheiro. Era. Quanto será que era o salário mínimo nessa época? Era bem pouco. Que ano que era? 1996. Vai falando aí que eu vou pesquisar com o salário mínimo. E assim, você só tinha 10 horas de conexão. Pensa bem, o que são 10 horas de conexão? Hoje em dia, a gente passa muito tempo conectado, né? Tudo é conectado na internet. R$112 era o salário mínimo em 1996. Então, Maio de 1996, o dado aqui. Aí você imagina, R$25 pra ficar 10 horas na internet. Então, assim, isso aqui foram os dados que chegaram, mas pra gente, na verdade, aqui, né, a gente não tinha internet em 1996. A gente não tinha o acesso, nós dois pelo menos. Porque eu lembro que era quando eu já estava no ensino médio. Eu lembro que quando eu precisava fazer trabalho na escola, só a escola que tinha computador, quando eu era mais nova. Na verdade, eu acho que eu tive acesso quando eu era internet... Escada. Quando eu tava no ensino fundamental. Que eu lembro da internet de escada. Eu não sei se todos vocês passaram por esse período, mas eu não sei se vocês vão se lembrar ou se isso era comum para vocês, talvez dos filhos de vocês, netos. A internet de escada, pessoal, ela era uma internet onde você precisava ocupar a linha telefônica. Todo mundo tinha telefone, assim, né? Não todo mundo, né? Mas as pessoas, antigamente, muitas tinham telefone em casa porque o celular não era comum e nem fazia tudo que faz hoje. E aí, você tinha uma linha telefônica e era comum as pessoas ligarem para o telefone fixo, usar para receber e para fazer chamadas. Isso era comum. Depois acabou caindo em desuso. Mas olha só, na época onde isso era muito comum de acontecer, para acessar a internet, o telefone ficava ocupado. Porque a internet, essa internet de escada, ela era uma conexão via telefone. Então, se você quisesse usar a internet na sua casa, em determinado período, naquele determinado período, o telefone ficava ali sem uso. Ninguém podia ligar e também não conseguia receber chamadas. Então, você ficava incomunicável. Hoje, ter um telefone fixo em casa é realmente algo que você praticamente não usa. Mas imagina, o celular que você usa com frequência, você não poder usar ele para poder fazer outras coisas, que no caso era a internet da época. Então era muito limitador. E o valor também era caro. Eu lembro que meu pai brigava. Ele só deixava eu ou meu irmão acessar a internet sábado, depois de 2 horas da tarde e até domingo, meia-noite. Se por acaso passasse de meia-noite, o valor subia muito. Ou se usasse antes das 2 horas da tarde do sábado, o valor subia muito. Então, assim, era proibido utilizar fora desse horário, porque era caro ainda na época. Mas só uma correção aqui, que você falou que você ficava incomunicável. Você não conseguia ligar, mas você conseguia se comunicar através da internet. Não ficava totalmente incomunicável, mas assim, meus pais, eles não mexiam com isso. Então, eles ficavam incomunicáveis enquanto tava eu e meu irmão lá jogando no computador. E assim, nessa época aí no caso, mas foi nos anos 2000, tá? Que as conexões de banda larga com uma velocidade maior, né, passaram a surgir, né? Então, eles começaram a testar nos anos 2000. Mas eu não sei, pra ser sincero, eu lembro que quando eu acessava a internet tinha isso, eu era mais nova, mas não sei ao certo a minha idade, mas eu tenho essa lembrança, que eu precisava ir pra escola. Para poder, a escola, quando marcava, vai fazer trabalho, você tinha, né, os laboratórios de informática, que chamava, a gente agendava, eu vou vir aqui tal dia, tal horário, aí eu ia lá, utilizava o computador da escola para eu poder montar o meu trabalho e usar a internet da escola.
Só que aí, às vezes, tinha uma turma, uma professora que já tinha agendado de levar a turma pro laboratório naquele horário, porque era tudo muito novo, então as crianças ficavam doidas quando viam um computador assim, era aquela briga, você tinha que dividir, que era um computador para 2, 3 crianças. Então a gente ficava doido com aquele negócio, né, de ficar desenhando, era assim, coisa de outro mundo aquilo ali. E a gente ia para a escola para poder fazer o trabalho na escola, porque não era realmente todo mundo que tinha. Porque antes os trabalhos, eles eram feitos, né? Eu lembro naquela folha com pauta, tinha folha com pauta e folha sem pauta. Daquela folha pautada. Mas aí tinha uma que era sem pauta, né? Que não tinha linha, aí a gente escrevia capa, né? Trabalho de geografia, trabalho de não sei o quê. Aí escrevia à mão. Colocava régua, tinha umas réguas que você colocava na lateral pra fazer a margem certinho. E assim, dividia, né? Você escreve uma barra, você escreve outra. Só que depois que veio, né? As escolas começaram a ter computador, os professores pediam apresentação, né? Então a gente começou a fazer no PowerPoint as apresentações. E depois era só assim, né? Era no Word, a pessoa digitava, imprimia, não tinha mais aquela coisa de ficar um trabalho com metade da letra de alguém, metade da letra de outro. Mas se a letra é muito feia, tem que desenhar, fazer a letra melhor, porque realmente era assim que a gente fazia. Tinha uns que escreviam, aí depois, né, o outro passava limpo já pra ficar numa letra só, às vezes, do trabalho. Tinha isso, então assim, tudo isso, né, veio com a questão do computador e também com a questão da internet, que a gente, o acesso, né, à informação. Mas depois que surgiram, né, as internets de banda largas, a gente não precisava mais pagar por tempo de acesso, né, igual era que, você usava tanto tempo e precisava pagar aqueles R$25 ali para usar 10 horas, mais ou menos. Mas não, era uma mensalidade. Então, você pagava um valor fixo por mês para você poder utilizar. E também vieram surgindo outros tipos de conexão, né? Conexão via cabo e via rádio, né? As internets, era muito comum a gente olhar para os telhados e ver as anteninhas de rádio para poder pegar o sinal da internet, né? Mas a maioria, no início, né? A principal banda larga que eu lembro foi a Velux. A Velux era da Oi. Era a sensação quando veio aqui pro nosso estado. Todo mundo queria ter e não tinha disponibilidade em todos os lugares, né? Porque é questão de antena, esse tal do rádio e tal. Então não eram todos os lugares que tinha e quem tinha era sucesso, porque era uma internet muito mais rápida. Porque a internet, nesse período que a gente falou, no período da internet de escada, até mesmo no período da escola, a internet era usada para coisas simples. Hoje os jovens, as crianças, eles usam a internet para jogar, porque hoje a internet é muito rápida. Mas antigamente, nessa época da internet de escada, a gente usava a internet era para se comunicar, basicamente. Tinha isso que eu falei, Message, mas Message é o que a gente usa hoje no Facebook. Na época era MSN, que era tipo um WhatsApp que a gente tem hoje, só que era um WhatsApp onde você precisava se conectar ao computador. E aí, por exemplo, eu da minha casa podia mandar uma mensagem no WhatsApp que chegaria na casa de algum amigo meu que tinha computador. Então a gente conseguia, mas eu tinha que estar online e ele também. Então, tipo assim, a gente tinha que estar ali juntos pra gente conseguir conversar. Senão, não dava certo. E assim, os bate-papos, eu lembro que você precisava entrar no site da BOL, do UOL, essas coisas. Você entrava no bate-papo e era um grupo, uma sala lá, e você conversava com várias pessoas. Aí surgiu o MSN, que era tipo um programa, tipo um aplicativo que a gente tem no celular hoje, né? Que, tipo o WhatsApp mesmo, que tinha ali seus contatos que você ia adicionando e você ia conversando individualmente com aquela pessoa. Então era uma conversa que era eu com o Vinícius. A gente conversou pelo MSN na época do início do namoro. Mas assim, era algo final de semana, a gente conversava através dali. E era um negócio bem legal, assim. Tem gente que fala que queria que tivesse essa função no MSN, no WhatsApp. Porque no MSN, se você mandava mensagem pra alguém, a pessoa não te respondia. Aí você, oi, tá aí. Ele ficava mostrando lá se a pessoa tava online ou offline. Online é que a pessoa tá ali, né? Offline significa que a pessoa não estava. Então, você mandava mensagem, a pessoa não te respondia, você tinha um botãozinho lá, chamar a atenção. Quando você tocava no chamar a atenção, a sua tela fazia como se estivesse vibrando, né? Porque... como se começasse a tremer, assim, tanto a sua a imagem, né? Não era a tela em si. Não o computador, a imagem, isso aí. Aí fazia um som alto também, que meio que chamava a sua atenção. Aí você meio que, opa, o que foi? Aí você olhava, era obrigado a olhar. Era tipo uma notificação que a gente tem no celular. Só que uma notificação, tipo assim, hoje o celular
faz notificação de várias coisas. Na época, era tipo o MSN sozinho ali, do nada começava a tremer a imagem e fazer um barulho. Aí era algo que chamava muita atenção. E aí, o que a Jéssica falou, né? Que algumas pessoas falam que o WhatsApp deveria ter essa função de chamar a atenção. E às vezes a gente quer uma resposta rápida, mas não tá querendo ligar. E aí, às vezes, a pessoa demora. Aí, se tivesse essa função... É porque às vezes você manda um oi pra pessoa, a pessoa, oi. Aí você vai digitar ali, vai mandar o áudio, que seja lá o que for, e você manda. Aí parece que a pessoa morre. A pessoa, você fica ali, tá esperando, e nada, a pessoa te responder. Aí, esse chamar a atenção, né, ajudaria nisso. Ei, volta aqui. Não que as pessoas tenham que responder na mesma hora, né? Mas, tipo assim, você manda um oi, a pessoa, oi. Aí você, opa, tá ali. Aí você manda, a pessoa não responde. Porque assim, se a pessoa respondeu, você entende, ela tá aqui ainda, né? Então vai me responder logo. Mas assim, a gente sempre, né, o brasileiro, ele sempre teve uma paixão por rede social. Então o MSN era febre naquela época. Pra vocês terem uma noção, não era uma coisa assim que... nessa época também de MSN, não era todo mundo que tinha computador, então foi onde foi surgindo as lan houses. Né? Era febre, tinha uma lan house em cada esquina, né? No início eram 2 lan houses que tinha em Quimpiúma. Depois foi abrindo várias lan houses menores, né? Com 5 computadores, 3 computadores. Mas que a gente pagava, né? Na lan house, entrava ali, pagava, acho que era R$1,50 a hora, não lembro, algo do tipo. No início devia ser R$1, depois passou para R$1,50. Mas eu acho que era até R$2, assim, chegou a ser. Você pagava por hora e você ficava ali, podia usar a internet e o computador da lan house porque você precisasse. E pra quem não sabe o que é lan house, talvez você já tenha até ido numa lan house, mas não pra usar um computador, mas pra pedir pra imprimir uma conta pra você, ou pra pessoa pegar uma segunda via de boleto na internet, alguma coisa assim. Só que o lugar onde faz esse tipo de serviço, normalmente também tem outros computadores onde você pode ir lá e pagar um valor para você usar esse computador. Aí tem gente que pagava, né, esse horário que era tanto para usar o computador quanto a internet também, caso você quisesse, porque a internet já era no período da banda larga e a internet era uma mensalidade, não era um valor que você pagava de acordo com o uso. Então você conseguia usar os computadores nesses lugares, aí servia tanto para jogo, quanto para fazer trabalho de escola, pesquisa, ler notícias, enfim, por várias coisas você conseguia fazer nesses lugares. Era tipo assim, uma sala que você entrava e tinha lá vários computadores à disposição para você usar. Assim, eu não lembro se eu cheguei a frequentar lan house para fazer trabalho, não. Eu lembro que eu frequentei lan house, mas eu não lembro se era para trabalho. Porque eu tive computador, acho que foi no ensino médio. Eu lembro, assim, meu primeiro computador foi no ensino médio. E era um computador normal, né? Não era notebook. Então, muita gente não tinha condições de comprar um computador. Então, quando precisava fazer alguma coisa, precisava de algum recurso, ia para a lan house, pagava ali, usava e depois ia embora. Então, assim, essa foi uma alternativa, né, que facilitou o acesso na época e democratizou porque era mais barato, era mais acessível. Então, no início era para coisas de estudo, pesquisa, essas coisas, mas depois que as pessoas foram passando a ter computador em casa, aí se tornou mais para jogos, né? O pessoal ia para lan house para poder jogar. Então, principalmente final de semana. Final de semana você chegava na lan house, era um monte de criança. Um monte de criança parada no computador. Aí tinha, às vezes, umas pessoas que iam lá fazer alguma coisa séria e se estressava, porque as crianças eram maior gritaria, né? Na emoção ali do jogo. Então, algumas lan houses tinham um espacinho reservado pra pessoa ficar meio afastada das criançadas, né? Silêncio. Mas, assim, também tinha, na época, Flogão, Fotolog, que eram redes sociais que você compartilhava fotos. Você ia lá, compartilhava fotos com seus amigos, bem próximo do que seria o Instagram hoje, né? Só que eram, tipo, sites mesmo, eram né? Sites separados. Tipo assim, se você fosse entrar no Instagram de uma pessoa hoje, sei lá, você teria que ir lá digitar, sei lá, o Instagram da Maria. Eu teria que ir lá e entrar no Instagram da Maria, digitar www, Instagram da Maria, blá, blá, blá. Aí eu ia lá no Instagram da Maria, era só aquilo dali. Aí se eu quisesse acessar o Instagram de uma outra pessoa, eu tinha que sair dali e ir para outro lugar. Já hoje não. Se a gente tá no Instagram, por exemplo, abri uma foto da Maria. Tô no Instagram da Maria. Ela marcou sei lá, Ana Júlia. Aí eu clico no da Ana Júlia. Aí no da Ana Júlia tem um comentário da Jéssica. Eu clico no comentário da Jéssica. Aí no da Jéssica tem a foto dela com o Vinícius. Eu clico na foto, vou pro do Vinícius. Então você consegue
tá tudo interligado. Só que antigamente não, era tudo separado. Eu não cheguei a ter, não, esses flogão, fotolog, porque eu era bem novinha e eu não tinha computador, então... Eu tive, porque a gente andava de bicicleta na época, fazia trilha, e aí um dos meus amigos tinha uma câmera, acho que era da mãe dele, né? E aí a gente tirava foto, nossa, andando de bicicleta, fazendo coisa errada, empinando a bicicleta, pulando, coisa que podia machucar. A gente fazia e aí colocava nessas coisas. Aí passava pros amigos falando qual que era o nosso flogão. Aí o pessoal entrava lá pra olhar a gente, comentava. Na época eu nem lembro se existia o curtir, mas a gente Eu acho fazia que isso. não, eu acho que o Curti surgiu com o Facebook. Mas assim, em 2004 surgiu o Orkut, que foi uma rede social que fez muito sucesso na nossa época. O Orkut era meio que sensação, você precisava de convite para entrar no Orkut, no início, né? Depois não precisava. Mas assim, fez bastante sucesso, só que aí depois surgiu o Facebook, né? Que foi a rede social com mais usuários. E em 2004 também, tá, gente, surgiu a conexão 3G, né? Globalmente, o 3G, ele permitiu a expansão dos telefones celulares inteligentes, que são os smartphones, que eles oferecem uma experiência em movimento, né? Experiência, assim, você consegue ter uma experiência igual você tem no computador, só que no celular, graças ao 3G. Na época que a gente tá falando de internet de escada, até da banda larga também, essa questão da época das lan houses, né? Lan house tem até hoje, mas desse período que a gente tá falando, mais antigamente, o celular ele se conectava com a internet, mas era caro e era extremamente lento e limitado. Aqueles celularzinhos que abriam flip, eu lembro que meu pai tinha um. Uma vez eu entrei na internet por ele pagou caro na conta. Eu era criança, né? Eu não fiz por mal. Mas assim, era um negócio totalmente limitado e pagava caro por isso. Mas depois veio o 3G permitiu, né, essa questão de você acessar os mesmos recursos praticamente que um computador tem, mas no celular. Então, você não precisava estar conectado a uma rede, né, fisicamente com cabo. Você conseguia estar conectando sem cabo. Então, assim, era muito fácil. Era 2G mesmo, tá? Foi o que a Jéssica falou. Era muito mais fácil, e se não fosse essa internet, o telefone teria somente aquelas funções que ele tinha lá no início, que era ligação, SMS, né? Que o SMS, gente, para quem não sabe, é a mensagem de texto que não usa internet. Ela usa a própria linha do telefone, da operadora. Então, vamos supor, eu tô sem internet, mas eu tenho... Crédito no celular. Você consegue enviar uma mensagem, um SMS pra pessoa. Antes de surgir, agora eu lembrei, antes de surgir isso aqui, né, essa questão da internet, WhatsApp, era muito comum usar o Me Ligue. Asterisco 9090, que mandava um SMS pra pessoa quando você tava sem crédito, que antigamente também era mais caro essas coisas, né? Então a gente não colocava crédito com frequência no celular. Mas é igual a Jéssica falou, se você tiver crédito, você pode mandar um SMS. Mas se quem tá lá do outro lado vai ler e vai te responder, aí eu já acho difícil, tá? Porque hoje em dia quase ninguém utiliza SMS. A maioria dos SMS, das mensagens de texto que você for olhar no seu celular, elas vão ser algumas confirmações dos aplicativos ou algumas informações de banco. Tá? Informações de banco que eu falo notícias mesmo, alguma coisinha assim de atualização. Não aquele, né, pedindo dados bancários, esse tipo de coisa, não, que aí já são os golpes, né? Mas assim, são coisas bem restritas às empresas, essa questão do SMS hoje, porque a maioria das pessoas utiliza o WhatsApp. Mas assim, o que realmente marcou, né, o que deu um grande avanço na questão do acesso à internet foi com o surgimento do iPhone em 2007. O iPhone foi o primeiro celular, né, que teve, assim, que permitiu acessar a internet de forma simplificada, né, porque tinha aquele, eu acho que era BlackBerry, se eu não me engano, o primeiro celular que tinha, que era um celular pretinho que tinha umas teclas pequenininhas, assim, que ele permitia abrir o e-mail. Antigamente, quando o celular tinha a tecla, tinha alguns que tinha aqui, olha, na parte de baixo, assim, um monte de teclazinha. Esse que a Jéssica tá falando é assim. Você imagina, você abre o seu WhatsApp, por exemplo, aí ele vai ter aquele monte de... Ele vai ter um monte de tecla, né? Quando você clica para mandar uma mensagem no WhatsApp, ele tem as teclazinhas aqui embaixo. Aqui, não, mas é assim, digital, né? Você saiu do WhatsApp, as teclas somem.
E aí, não, esse BlackBerry que a Jéssica tá falando, ele na parte de baixo, ele tinha todas as teclas físicas. E aí, foi quando as pessoas começaram a digitar assim também, porque dava pra apertar tudo ali. E assim, com o surgimento do BlackBerry, desculpa, com o surgimento do iPhone, foi uma grande revolução, porque o iPhone, né, a Apple, ela colocou num aparelho só, tanto o iPod, que era igual a gente falou no podcast anterior, sobre a questão da evolução do som. Então, era um aparelhinho que te permitia ouvir música. Aí eles colocaram dentro do celular o iPod, que te permitia ouvir música, e também fazer ligação e o acesso à internet. Então, era um aparelho 3 em 1. E foi algo assim, era extremamente fácil, como é hoje, que você aperta um botão e abre o negócio. Aperta um botão, abre o despertador. Aperta outro botão, abre o seu e-mail. Então, assim, aquilo dali, quando eu fui ver as informações, apesar de ter sido bem caro, né, o valor não era nada acessível, tinha fila de pessoas esperando horas para poder comprar o iPhone quando ele foi liberado para comprar. Então, aquilo ali, pra você ver a facilidade, né? Então, assim, mesmo as coisas sendo caras, sempre vai ter alguém que vai fazer o esforço para estar comprando. E em 2008, setembro de 2008, surgiu o Android. E aí, no início, assim, só tinha o iPhone. O iPhone foi o primeiro celular com acesso, né, à internet. Que antes era só e-mail os outros telefones. Não eram um acesso à internet tão fácil igual a gente tem hoje. Não era, você não abria um site, navegava, fazia tudo igual a gente faz hoje não. Era tudo muito limitado. Até tinha acesso, mas eu falei, era caro e limitado. Na época só desculpa te interromper, na época do iPhone continuava sendo caro ainda, só que já era menos limitado do que naqueles aparelhinhos, né, de flip, aqueles antigos. E assim, né, com o surgimento do Android, apesar do Android ter vindo depois, o Android conseguiu ganhar mais mercado que o iPhone, porque o Android, né, o Google, né, comprou o Android. O Android foi criado por uma outra empresa, o Google foi lá, achou interessante que o Android permitia, era um sistema operacional que permitia no celular instalar novos programas, igual tinha no computador, né? De forma bem simples de usar. Então o Google comprou o Android, e hoje o Android é do Google, e ele fechou parcerias com outras fabricantes de celular, né? Motorola, Samsung, LG, Nokia, Sony, todas essas outras marcas aí. E eu acredito que por conta, né, de ter várias outras marcas oferecendo, o valor ficou mais acessível, por isso que o Android conseguiu abocanhar aí, né, grande parte do público. Porque hoje não é... A maioria das pessoas tem Android, né, não é iPhone. Mas assim, porque o iPhone ele é um celular muito mais caro também, né? Hoje a gente vai falar do iPhone, o preço dele começa na casa dos R$4.000, mais ou menos. E aí você vai para um Android... Tem Android, sei lá, de R$600, 800, R$1.000, você já pega um Android bom, assim, com boas funcionalidades. E já a Apple não tá muito preocupada. Tipo assim, não é o objetivo da empresa, não é a preocupação com o preço, com algo acessível. Eles querem fazer aparelhos, digamos assim, top de linha. Aparelhos muito bons. Então, por isso acaba sendo caro. Tem também Androids, principalmente da Samsung, que são bem caros, que são acima de R$4.000 também. Só que já são linhas... Motorola também tem, né? Mas já são linhas que não estão mais preocupadas, né? Nessas linhas mais altas, elas não estão mais preocupadas com o preço. Elas estão preocupadas em entregar uma extrema qualidade. E aí elas têm esses da extrema qualidade, tem o custo-benefício e tem os baratinhos. Já o iPhone não, só tem um de extrema qualidade, então por isso ele não era acessível. E até hoje ele não é tão acessível. Assim, você até encontra versões anteriores, né? Agora, recentemente, saiu o iPhone 14. Né? Você consegue comprar um 8 ou um 9, mas assim, tá desatualizado, né? Eles não vão mais pegar certas atualizações do sistema de funcionamento. Então, no site da Apple é difícil encontrar essas versões anteriores. Eu acho que eles colocam até umas 2 versões antes, no próprio site. Se você for tipo Mercado Livre, né, no site, você vai encontrar celulares da Apple, né, o iPhone mais antigo. Mas direto no site deles deve ter lá, talvez tenha o 12 ainda, mas provavelmente vai ter o 13 e o 14.
É porque, assim, né, acredito que eles podem estar oferecendo esse valor um pouco mais caro também, porque são eles que desenvolvem tudo, né? Todo o sistema ali, as peças, as coisas, eles criam com base no sistema deles. Então, assim, eles não permitem que outras pessoas criem coisas para o aparelho, né? Então, não tem concorrência. Ele faz a mesma coisa que o Android. Sim, O então, objetivo os principal, aplicativos, né? né? Tipo, você tem o WhatsApp no iPhone e no Android. Mas assim, o que é feito pro iPhone é feito pro iPhone, né? Tipo assim, as peças, eu falo, né? Os componentes. Tem até a briga, né? O pessoal fala que o iPhone, ele é um celular que ele flui mais rápido, ele se comporta melhor porque foi tudo desenvolvido. Tanto a parte mecânica, digamos assim, quanto o sistema. Aí você imagina assim, um carro, né? Tem, sei lá, tem 3 carros. E aí esses carros não têm motor. Aí você vai lá, pega cada carro de uma marca diferente, cada tipo de carro diferente, aí vem o mesmo motor, que seria o Android, e coloca em cada um desses 3 carros. Vai precisar fazer alguns ajustes, algumas coisas para eles funcionarem nos 3 carros diferentes. E aí não necessariamente ele vai ficar tão bom enquanto poderia ficar. Já o iPhone não. É a própria Apple que fabrica o carro e ainda fabrica o motor próprio para aquele carro. É como se fosse assim, fazendo uma analogia. Então por isso que, né, eu não sei a parte sistêmica assim, né, com exatidão, mas falam que é por isso que o iPhone, né, ele consegue fazer as coisas através dele, né, os comandos com mais fluidez. E assim, eu tenho e ele realmente é um celular muito bom. Mas assim, essa questão de telefone, né? Então, assim, o próprio Android, ele foi sofrendo atualizações. Eu lembro que eu tinha um celularzinho, um Samsung, que trocava a capinha da parte de trás dele, e demorava demais para carregar as coisas, né? Hoje em dia, os celulares, eles estão com o sistema de processamento deles muito bons, né? O meu último celular, ele era um Samsung, um S9. Eu não tinha problema com o celular, ele não travava. Era antigo. O único problema dele era a bateria dele que parou de... Não tava durando nada. Eu usei ele muito tempo para fazer as lives de terça-feira do Android, porque assim, é um aparelho muito bom. E assim, ele era antigo, mas ele era dessa linha mais top da Samsung, então por isso ele funcionava, que era uma maravilha. Só que a bateria, tipo assim, eu tava precisando carregar ele 2 vezes. Então, assim, o celular, ele é muito fácil, é muito prático. Hoje em dia, eu uso o computador porque o computador tá ali na minha mesa de trabalho. Mas antes eu tinha preguiça de ligar o computador para fazer as coisas no computador. Então eu fazia tudo pelo celular. Tudo que eu precisava fazer era pelo celular. Hoje eu faço pelo computador porque a tela é maior, né? É coisa de trabalho, então fica mais fácil. Então o celular ele democratizou essa questão também de acesso às informações, a tudo, né? Porque é um computador, ele faz praticamente as mesmas coisas que um computador, só que ele serve para várias outras coisas também, né? Que o computador não tem, né? Ele, por exemplo, um notebook é portátil, mas um computador de mesa não, que é aquele que tem o desktop, né, que é a gente chama de CPU também, né, que é aquela maquinazinha maior, aí tem o monitor, aí tem um teclado, tem um mouse, normalmente tem um filtro de linha, ou eu esqueci o nome do aparelhinho que a gente usava, que era ele conectado na energia, e aí conectava os fios, as coisas do computador nesse aparelhinho. Estabilizador. Eu não lembro se o nome exato era estabilizador, não. Tem o estabilizador também, mas eu não lembro se era esse exatamente que eu tô querendo dizer. Mas acho que é. Mas enfim. Então, assim, não é nada portátil. E mesmo assim, um notebook é portátil? É. Mas não para você ficar andando no seu bolso, né? Não cabe. Já o celular, não. O celular, ele faz a maioria das coisas que um computador faz e você ainda consegue carregar no seu bolso. Então, assim, você tá na rua, precisou fazer alguma coisa que precisa de acesso à internet, você não precisa estar com uma mochila e um computador dentro dela. Você tira o celular do bolso e usa. E assim, essa facilidade de estar carregando, hoje em dia você vai para um lugar, né, uma fila, você vai ver um consultório, por exemplo. Você vai num consultório médico que tem várias pessoas esperando, tá todo mundo ali no celular, entretido no celular para poder passar o tempo. Alguns acessando redes sociais, outros acessando site de notícias, outros estudando, lendo. Tipo assim, tem tudo o que o computadorzinho faz, tá no celular. Então, assim, é muito prático. Hoje, a maioria das pessoas que têm acesso à internet é através do celular.
Nem todo mundo tem um notebook, né? Um computador em casa. Mas todo mundo tem um celular. A única pessoa que eu conheço que não tem um smartphone, que eu volto a falar, é o seu avô. Mas ele tem um telefone fixo, né? Ele se comunica também pelo telefone fixo, ele tem um celular pra fazer ligação. Ele tem 87 anos, eu acho, e assim, ele não gosta. Ele nunca quis nem aprender. Agora meus tios fizeram ele criar uma conta no banco. Aí, tipo assim, agora ele tem isso, mas o celular eu acredito que ele não vai aprender não, porque ele não gosta disso. E assim, antes também, né, do celular, você precisava pagar um provedor de internet para poder acessar pelo computador. Hoje em dia, não. Pela sua própria operadora do telefone, né, pela Vivo, pela TIM, pela Claro, seja lá o que for, Nex, não sei nem se tem Nex, como é que fala? Nextel. Não sei se é Nextel. A gente olha aqui. Vantagem da internet é isso. Mas assim, hoje em dia, você consegue acessar sem precisar pagar, sabe, um provedor. Você coloca um chip no seu celular, você contrata um plano, porque sai mais barato se você contratar plano, tá? Do que se você ficar pagando ali, comprando pacote. Então, você paga um plano. O meu plano, por exemplo, eu acho que é 50 e poucos reais. E eu tenho uma quantidade de internet ali que eu posso usar. Né? O problema da operadora é esse, que você tem um limite ali de internet, né? Tipo, gastou, acabou, você fica sem internet mesmo. E aí, algumas empresas fazem o quê? Eles falam assim, olha, você vai ficar sem internet quando acabar, mas você vai ter mensagens no WhatsApp de maneira ilimitada. Por quê? Pensando em oferecer um benefício a mais para o consumidor, né, um diferencial, eles colocaram isso. Por quê? Para você, né, não perder a comunicação com o WhatsApp. Por mais que você não consiga fazer as outras coisas, assistir vídeos, esse tipo de coisa, quando a sua internet acaba, você ainda consegue continuar com o WhatsApp. Aí eu não sei como é que eles fazem para liberar internet só pro WhatsApp. Mas assim, é um diferencial porque sabem que da necessidade da internet hoje em dia. E a Nextel que você falou, ela nem existe mais. Existia, mas é uma empresa que aparentemente não existe mais. Fala que ela foi uma empresa de telecomunicações brasileiras. Então, se ela foi, provavelmente ela já não existe mais. Gente, não era esse nome que eu tava tentando lembrar. Tá na minha cabeça aqui, mas eu não consigo falar daqui. Eu acho que é a NET. NET que tem tanto internet, tem também lembrei mais difícil, TV, mas eu lembrei da NET. A NET existe ainda. Mas assim, essa facilidade de você comprar um chip, colocar um chip, você contratar um plano e ter acesso à internet. Existem pacotes maiores para quem não tem... que aqui em casa a gente tem duas redes de internet, né? 2 provedores. Como que essa questão da concorrência, né? A gente tinha um pacote de 100 megas de internet. 100 megas no caso, é a velocidade, tá, pessoal? Não tem relação com o armazenamento de celular, nem nada disso. E também não é esses 100 megas que vai sendo consumido ao longo do mês, não. Na verdade, é uma velocidade. Então, a gente tinha um pacote, só que aí a gente descobriu que tinha uma outra empresa que oferecia 10 vezes mais a velocidade da internet por 15 reais mais caro só. Aí eu assim, caramba, eu tô pagando caro. Aí eu entrei em contato, realmente o valor era esse. Peguei e contratei essa internet pra gente, aqui pra casa. Deixei a outra, porque como, né, a gente trabalha com internet, tem essa questão de live, essas coisas, a gente precisa, né, de... Ninguém precisa ter 2 internet em casa não, tá? A gente tem por causa do nosso trabalho, porque já aconteceu de ter problema na empresa de internet, ou passar e cortar o fio aqui, um caminhão trombar no fio e derrubar o fio da internet. Então, tendo 2, as chances disso acontecer são menores e eu não precisar ficar cancelando as lives que eu faço com vocês. Mas, via de regra, você só precisa ter uma. E tem gente que o pacote da própria operadora dá conta. Né, se for um pacote muito grande. Porque o que acontece quando você acessa Instagram, Facebook, YouTube, né, esses aplicativos que tem vídeos, né, eles consomem bastante internet, né, porque é muita informação que você está pegando ali da rede, né, então consome muito. É bom sempre você estar em casa, você tá usando o Wi-Fi da sua casa para evitar esse tipo de... E não só isso, né? Hoje em dia o Wi-Fi, né? Ele serve pro seu celular de todo mundo da casa, na verdade. Ele serve para computador, se você tiver em casa. Serve para TV.
Então, assim, ter um Wi-Fi em casa hoje é muito bom. Você consegue aproveitar e ele não é algo que vai gastando com o mês, né, ao longo do mês. E assim, hoje em dia, né, antigamente a internet era uma coisa só para Computador. computador, para estudo, né, para trabalho. E assim, na casa de mamãe, por exemplo, mamãe não tem computador, mamãe não trabalha assim com internet, mas ela paga a internet para poder ela ficar usando ali no celular dela. E eu acredito que essa seja a maioria das pessoas, né, que não tem um computador, mas paga para poder usar. Então, E assim, tem as crianças usar, claro que todo mundo paga para usar, né, mas paga para poder usar pelo celular. E tem as crianças também, né, que no final de semana estão lá e assiste Netflix e YouTube por ela, pela TV dela. Então, assim, antes era só pelo computador, hoje não. Pela televisão você consegue acessar a internet, esses dispositivos, né, Alexa, essas coisas. Tem outros aparelhos inteligentes também, ar-condicionado ligado na internet. Várias coisas, né? Até por isso, por essa internet das coisas, surgiu o 5G, né? Que é a quinta geração da internet, que é uma internet melhor ainda, que começou a ser instalada aqui no Brasil esse ano. Então, as grandes cidades já têm, mas cidades pequenas como Piúma ainda não chegou, né? Então, assim, eles estão instalando aos poucos, começaram esse ano, essa instalação do 5G. Então, assim, é como que as coisas vão melhorando, a facilidade, né, de acesso. Apesar da televisão ela te dar acesso à internet, é muito mais fácil ainda pelo celular. Pelo celular é muito mais fácil, porque igual quando você vai pegar um computador, você tem que abrir lá o Google, apertar o provedor, dar 2 cliquezinhos, abrir o provedor. No celular você dá um toque e abre tudo. E só Né? Eu acho muito mais fácil pelo computador. Não, é muito mais prático. E só essa questão que a Jéssica falou, né? A internet das coisas. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas é o fato de você estar conectado a várias coisas da sua casa através da internet. Hoje a gente consegue controlar um ar-condicionado, por exemplo, pelo celular. É qualquer ar-condicionado? Não, são os mais novos, né, que tem essa tecnologia. Mas você controla a TV, deve existir cafeteira que você controla também. Hoje em dia tem de tudo. Tem alguns dispositivos que você faz uma alteração na tomada da sua casa, que você consegue, né, mudar interruptor para ele acender ou apagar a luz. Então, essa internet das coisas é você estar se conectando a coisas da sua casa também. Tem aspirador de pó robô. Ah, verdade. Que você pega e pelo celular você pode mandar ele aspirar, ele sai da base dele e vai limpando a sua casa. E não é algo, nossa, extremamente caro, que quando você vê assim, caramba, né? Algo em torno de... Tem alguns baratinhos, acho que R$600 você já consegue encontrar. Eu não sei, assim, a gente não sabe se é bom ou se é ruim, né? Nem o mais caro a gente sabe se é bom ou se é ruim, porque a gente não tem, não. Aqui a internet das coisas é o braço do aspirador, assim, ó. Mas, assim, vocês têm noção de como que a internet antes surgiu para o computador, né? Para essa troca de informações do computador, e hoje tá aí para tudo. Né? É meu relógio. É isso que eu pensei agora, o relógio. Meu relógio é conectado no celular, aí tem acesso, aí pelo relógio aqui eu consigo ver a previsão do tempo. Não é que o relógio a gente vem aqui, abre o Google por ele, procura um site, assiste um vídeo, não é isso não. Mas ele através da internet, ele se conecta no nosso celular, e aí se chega uma mensagem aqui, a gente vê pelo relógio, fulano te mandou um WhatsApp, vai chegar a mensagem aqui, você consegue abrir e ler essa mensagem aqui pelo relógio. Tem alguns que atendem ligação também, tudo por essa conexão também. Ele pega a conexão do celular, né, e passa a informação pra gente. Então, assim, o celular pega as informações da internet. Então, assim, é muito fácil, é muito simples. Ontem mesmo eu estava pesquisando previsão do tempo da semana que vem, né? Eu lembro que meu padrasto, ele é pescador, ele ficava na televisão, peraí, que vai passar a previsão do tempo. Aí ele parava e prestava atenção para poder saber qual era a previsão do tempo. Hoje em dia, não, você consegue saber a previsão do tempo daqui 15 da semana, daqui 15 dias. Claro que não vai ser exato, né, gente? Porque muda. Mas, assim, ter uma ideia, né, de como que vai ser. Tal mês vai ser mais chuvoso, não vai ter chuva, essas coisas. Então, assim, é muito fácil. Tudo pelo celular, você pesquisa ali, você tem esse acesso aos dados, às informações, a comunicação com outras pessoas. Então, facilitou muito. Eu acho que
essa questão, né? Muita gente, ano passado, passou tão 2020. rápido. 2020 e 2021. Principalmente 2020 mesmo, foi 2020. Muitas crianças estudaram através do celular. Porque as escolas, né, por conta da pandemia, não tinha como, tá? Não abria. Então, as professoras mandavam vídeos nos grupos, né? Eles criaram grupos no WhatsApp para poder estar compartilhando o conteúdo ali com os alunos. Mandava os vídeos ali, mandava atividade nos grupos. Então, assim, quem não tinha computador continuou tendo o acesso, né, ao ensino através do celular. Hoje tem ensinos à distância também, mas o fundamental ainda não é. A alfabetização não é. A própria comunidade Independência Digital, o aplicativo da Raposinha. Quem é aluno da comunidade acessa as aulas através do quê? Através do celular que se conecta à internet para isso. Então, quem é aluno da comunidade, de certa forma, participa de um estudo à distância, né? Não pense que o estudo à distância é apenas um curso profissionalizante ou uma faculdade, não. É isso que vocês alunos da comunidade, fazem através do aplicativo da Raposinha. Então, olha só como que é mais simples. Tudo o que a internet te possibilita. E possibilita onde? E olha, no seu smartphone, no seu telefone inteligente. E se você está na dúvida se o seu telefone é um telefone inteligente, é um smartphone, se você está me assistindo por ele, saiba que ele é. É só aqueles mais basiquinhos mesmos, né? Que são celulares normais, que não têm o acesso à internet, a essa facilidade, né? De colocar aplicativos, né? E não vai ser, mas se... Hoje em dia é muito difícil você encontrar um celular sem internet, né? Que não seja um smartphone. Existe. Ainda existe, mas eu acho que talvez para pessoas que, ou igual meu avô, que não se importam com isso, ou para ter um outro celular tipo de empresa, alguma coisa só para fazer ligação mesmo. Mas nem sei se para isso, porque empresas hoje também é tão comum se comunicar via WhatsApp. É porque acaba que a pessoa quer o melhor, né? Quem já teve o acesso, né, a algo de melhor, não quer voltar atrás. Né? Então fica assim, agora eu já experimentei isso aqui, já havia facilidade, né? Pra que eu vou voltar pra uma situação pior, Nossa, né? Eu lembro que eu trabalhava até uma empresa famosa, né, que é a Samarco, que você teve aquela questão do assistente ambiental. E aí eu trabalhava numa terceirizada lá dentro e eu não lembro exatamente o que aconteceu. Eu acho que eu vendi meu celular, que eu queria comprar um melhor. Um melhor não, eu queria trocar ele, porque ele já estava mais velhinho e tal. Só que aí, os preços estavam muito caros na época, eu falei, não, vou continuar com aquele celularzinho simples. Aquele que não conecta com a internet, não faz nada. E eu fiquei um tempinho com ele, e olha, foi horrível. Aí eu falei, não, eu preciso comprar um outro logo e voltar, porque era muito difícil. Na hora de querer mandar conversar, fazer as coisas, acessar a internet, e não era possível fazer através desse celular mais simples. Então é isso, né? Eu acho que ficou bem claro a mudança, né? Como que foi, como que antigamente era muito mais lerda a internet, era muito mais devagar, a gente clicava e ficava aquela bolinha girando, carregando, e você ficava parada ali olhando. Pra gente era de boa, né? Nunca tinha experimentado a internet rápido. Hoje em dia, você clica, o negócio demora, você já fica agoniado. É até ruim que a gente não tem mais paciência pra nada, né? A gente ficou meio impaciente pra essas coisas. Porque a gente ficou mal acostumado. Né? As coisas são muito rápidas. Então, às vezes, você baixa um vídeo ali maior, o vídeo, demora mais a baixar, né? Às vezes a internet não tá tão boa, ele acaba não carregando na velocidade que você gostaria. Então, a gente ficou realmente mal acostumado. Mas, assim, tudo isso é graças à evolução mesmo das tecnologias, né, das pessoas que estão sempre aí procurando algo melhor para oferecer, né, no mercado. Hoje em dia você compra um celular bom, daqui a pouco já vem um outro celular que você olha assim, nossa, era um celular com uma câmera, depois com duas, depois com três, depois com cinco. O meu celular, por exemplo, eu comprei esse ano, ele tem a conexão 4G, eu nem sei se ele tem o 5G, se quando chegar o 5G aqui em Piúma, se vai ter disponível. Não quer dizer que meu celular vai ficar obsoleto, né, não vou conseguir usar mais. Vai continuar usando ele vai funcionar da maneira que ele funciona hoje, mas ele não vai funcionar melhor que isso, vamos dizer assim, mais rápido que isso, porque talvez ele não tenha acesso ao 5G.
Mas até onde a gente sabe, a gente não vai precisar. Ah, o celular não funciona 5G, vão ser todo mundo obrigado a trocar. Isso aí eu acredito que não vai acontecer, porque o 3G e o 4G ainda funcionam. Tem muitos lugares que funcionam o 3G. Quando você tá num lugar assim, um pouquinho mais de interior, que você vai mandar uma mensagem no WhatsApp e a mensagem nunca mais que vai, ou quando fica aquela bolinha sempre carregando, quando você está tentando acessar a internet, saiba que você provavelmente está no 3G, que é aquela conexão um pouco mais lenta. No próprio celular mostra, né, na parte de cima, o 3 ou 4, mostrando qual é o tipo de conexão que está ali disponível para você. Mas, assim, a ideia é mesmo vocês entenderem, né, que vem as novidades, vem as atualizações, mas não é porque surgiu algo novo, você precisa daquilo dali imediatamente. Não. Tá te atendendo? Tá, beleza. Se tá te atendendo, não tem por que trocar, né? Comprei meu celular esse ano. Ah, apareceu um 5G. Se ele estiver me atendendo e eu não estiver sentindo falta de nada, não tem por que eu ir lá e comprar, né? Só porque se ele tá funcionando direitinho. Sentir falta provavelmente não vai sentir não, porque nunca teve. Mas no dia que usar e ver que é melhor e tal, vai chegar um momento que vai sentir a necessidade, vai querer. Ah, não, se eu posso ter algo melhor, eu vou querer ter. O exemplo também que a outra internet que a gente tinha aqui em casa, ela não tinha o 5G. Aí é outro tipo de internet, não é de celular. É a internet de fibra ótica, né? Então, é diferente da internet do celular. E essa internet que a gente instalou aqui, ela tem o 5G disponível, só que a outra não tinha. Vinícius, que usa, né, o computador dele direto no cabo, ele percebeu que a 5G era muito mais rápida, né? Então, assim, eu não usava tanto para transmitir os dados igual o Vinícius utiliza, mas ele conseguiu perceber essa velocidade, essa melhoria. Ele consegue mandar os arquivos para a internet, os vídeos que ele grava dos cursos, muito mais rápido do que antes. Esse 5G que a Jéssica está falando, eles falam 5G, mas é 5 GHz, eu acho que é a forma que vem escrito, né? Mas não tem nada a ver com o celular não, tá? Com esse 3G, 4G do celular. Mas imagina assim, no mesmo aparelho Wi-Fi que eu tenho aqui, o modem, ele transmite 2 tipos de internet. Uma internet, vou chamar de normal, porque é o que a gente tinha até pouco tempo. Uma internet normal, que tem uma distância do Wi-Fi um pouquinho maior, então você pode se afastar até uma certa distância. E tem uma outra agora, que eu acho que é utilizada para comunicações de navio, porque ela é mais precisa, alguma coisa assim. Mas ela é ela é mais precisa, ela é mais rápida, só que ela não tem uma distância tão boa igual a anterior. Só que aqui, o aparelho está aqui, na sala. A gente trabalha na parte de cima, então a conexão é muito próxima. Então, eu consigo usar o 5G na parte de cima, tá? Essa internet mais rápida, e eu consigo sentir a diferença. Hoje, se eu preciso me conectar na internet mais lenta, eu sinto a diferença. Eu não gosto. Mas eu só conecto nessa quando eu estou um pouco mais distante do aparelho. Porque se a mais rápida estiver funcionando, eu vou usar ela. Mas é aquilo. Sei lá, uns 2 meses atrás, a gente não tinha essa mais rápida e era de boa. Porque depois você experimenta algo melhor, é difícil você querer, né? Como eu falei. Quando a gente não tem parâmetro para comparar algo, não tem como você falar, eu não gostei disso, né? Então, quando você tem algo melhor, fica mais complicado você ter algo inferior, né? Mas é isso, pessoal. Mais um podcast onde a gente começa lá atrás contando uma história de algo que foi sofrendo melhorias, atualizações, a tecnologia foi melhorando com o tempo e vem para onde? Dentro do seu smartphone. E a gente falou hoje sobre a internet, e essa internet, é graças a ela que você está aí me assistindo, seja pelo seu celular, pelo seu computador, pela sua TV, por onde quer que seja, você está conectado à internet. Seja a internet Wi-Fi da sua casa, seja o 3G, 4G, talvez alguém já com 5G. Então, assim, graças a esse processo de melhoria que a internet foi sofrendo ao longo do tempo, a gente consegue ter ela hoje com uma extrema qualidade, né? Pelo menos na maioria dos provedores com uma ótima qualidade, e sem pagar um absurdo como era lá no início. Como eu falei lá no início, ela não era tão acessível porque era só uma empresa. Depois, quando veio a concorrência, eles foram melhorando, se tornando mais eficientes e tal, e aí conseguem entregar pra gente hoje uma internet de qualidade, que a maioria das casas hoje tem, tá? Eu não sei qual é o dado de internet nas famílias hoje, mas deve ser algo bem alto, né? Principalmente depois da pandemia.
Porque é algo meio que básico hoje em dia. E aí, eu acho que tem programas internet pra todos, algumas coisas assim. Posso estar falando besteira, mas eu acho que eu já ouvi isso, ou era talvez um projeto. Mas assim, é algo essencial e hoje você pode acessar direto do seu celular. É que eu tinha visto um dado que 98% dos brasileiros acessavam a internet pelo celular. Então, e a média é que de aparelhos é um aparelho para cada brasileiro, né, pelo menos. Então, assim, entre aparelhos, no caso, considera tanto o celular quanto o notebook. Então, as pessoas têm o acesso à internet, né? Todo mundo. A média de equipamento seria cada pessoa, para cada brasileiro, tem um aparelho com conexão à internet. Então, todo mundo assim, tem acesso. Eu não sei se já tem o dado de 2022, mas em 2021, praticamente um ano atrás, que foi em agosto, 81% da população acima de 10 anos tem acesso à internet. Então, assim, são 152 milhões de pessoas. Então, assim, é algo, né, muito presente hoje em dia. Sim, as crianças hoje em dia, né? Você vai sair, você vai viajar, você bota um videozinho no celular pra ela ali, baixa os videozinhos, os filmezinhos, vai levar no restaurante, às vezes você quer, né, uma paizinha pra você comer, você dá ali rapidinho só pra conseguir comer, dar uma entretida, mas realmente é algo indispensável. E também essa questão desses números, né, só pra ressaltar, eu falei que a média é que cada brasileiro tenha porque igual aqui em casa, a gente tem 4 pessoas, mas tem o meu celular, o seu celular, o meu computador, o seu computador, e fora os celulares que a gente tem também porque das aulas, né? Então acaba que meio que não bate, né? Porque as pessoas têm mais de um equipamento, que tem acesso à internet. Então por isso que tem esse dado aí, mas realmente é algo que a maioria hoje em dia tem, porque todo mundo quer um celularzinho para se comunicar. Até empresas também dão celular para algumas pessoas da empresa, para alguns cargos, né? Aí a pessoa tem um celular particular, tem também um outro. Realmente é algo bem comum hoje em dia. É algo que, tipo assim, realmente é muito bom, é muito fácil pra gente estar acessando, distraindo, acesso à informação, acesso a conhecimento. É o que você quiser estar ali no seu celular, né? Basta só você saber usar que você consegue ter acesso através do seu celular. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que vocês se deem conta da importância disso daqui. E muito disso que a gente tem hoje foi graças à evolução da internet que a gente comentou no podcast de hoje, tá? Espero que vocês todos tenham gostado. Uma ótima noite para todos vocês. Até Tchau, mais. pessoal.